Seu teste do IELTS está chegando e você acha que a sua fluência para a prova ainda não está boa? Pois é, eu entendo essa sua ansiedade, porque vários alunos meus tinham isso também, mas com a estratégia correta, eles conseguiram melhorar muito e conseguir a nota dele no teste do IELTS. Como foi o caso, por exemplo, da Aline, da Andrea e da Suzy. Todas elas conseguiram atingir a nota no teste do IELTS em 30 dias. Houve alunos que conseguiram atingir a nota em menos tempo ainda, como o caso do Eduardo, que levou 29 dias para atingir a nota. O caso do Gilson, que levou 28 dias, da Jéssica, que levou 15 dias, e do Rafael, que atingiu a nota em 7 dias de preparação. Nessa aula aqui de hoje, eu vou te ensinar algumas estratégias práticas que eu mesmo usaria para poder melhorar a minha fluência no teste do IELTS em 30 dias. Bora lá? Olá, eu sou o Simon Mamed e se você está chegando aqui agora, o que eu faço é treinar as pessoas para poder atingir a nota no teste do IELTS, mesmo sem ser fluente, independentemente do seu nível de inglês. Então, se você está chegando aqui agora, já se inscreve aqui no canal para você poder continuar recebendo mais vídeos assim e aproveita e deixa o like seu aqui nesse vídeo para que esse vídeo, essa aula aqui, chegue para outras pessoas que também precisam fazer o teste do IELTS. Sabe aqueles alunos que eu te mostrei lá no início? Eu vou dividir entre 4 tópicos que eu considero que são extremamente importantes e que eu mesmo adotaria se eu tivesse 30 dias para poder melhorar a minha fluência para o teste do IELTS. Eu vou te ajudar. Para isso, eu vou usar nessa aula aqui hoje o meu Paper Tablet e aí eu vou escrevendo aqui e você vai conseguir ver na tela. Beleza? Olha lá. O primeiro tópico que eu vou colocar para você aqui, ó, é isso aqui, ó. Tópico 1. O que é importante você saber aqui, ó? Você tem que entender o que é fluência para o IELTS. Como assim, Simon? O que é fluência para o IELTS? Presta atenção. Fluência para o teste do IELTS não é aquela fluência de você entender tudo em inglês ou você ser capaz de se comunicar em inglês em todos os contextos da língua. Não. Fluência para o teste do IELTS não é isso. E isso aqui é que vai determinar o seu tempo de exposição guiada. O que é a fluência para o teste do IELTS? E aqui já começa a sacada para você. Fluência para o speaking do IELTS é a fluidez da sua fala. Se você é uma pessoa que pausa demais, se você é uma pessoa que está falando com afobação, se você é uma pessoa que engole palavras, se você é uma pessoa que hesita demais na hora de falar, isso tudo faz parte do critério de fluência na hora do seu teste do IELTS, né? A gente tem um critério lá que chama assim, ó, Fluency and Coherence, que é a fluência e a coerência. E aí, fluency, para esse critério do IELTS, é isso. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Então, nada de pensar que você precisa dominar a língua inglesa inteira, que você precisa dominar tudo de inglês. Tem nada disso. Fluência aqui para o teste do IELTS é a fluidez da sua fala. Falar sem hesitação, falar de forma clara, sem ficar pausando, sem ficar engolindo palavras. Por que isso aqui é importante para você? Porque isso aqui vai acabar definindo a sua quantidade de EG. Você sabe o que é EG? EG é exposição guiada. Simon, o que é exposição guiada? Exposição guiada é a parte do método, né, pela qual você vai aprender o idioma usando ele. Como que você vai fazer isso? Se você percebe que você é uma pessoa que não tem uma fluência tão boa, e lembre do que eu falei que é fluência aqui para o IELTS, você vai ter que caprichar bastante na sua exposição guiada. Você vai ter que fazer muito listening e fazer muito reading. Por quê? O listening, ele vai te dar cada vez mais a sua compreensão daquilo que você está escutando. E quando você escuta mais, você consegue reproduzir mais na hora de falar. O reading, ele vai trabalhar o seu vocabulário. Então a gente entra aqui, ó, no nosso tópico 2, que é exatamente a exposição guiada. E isso aqui é o que a gente vai trabalhar neste tópico. Como eu te disse, a sua exposição guiada é o que vai dar aquele gás na sua fluência. Por quê? Por meio da exposição guiada, você vai fazer, basicamente, se você tem ali 30 dias, eu faria a técnica do bombardeio, do listening e a técnica do bombardeio para o listening e reading e a técnica do resgate para o reading. Vou te explicar o que é aqui para você saber o que você vai fazer. O que é o bombardeio? Pensa aqui
que você tá no meio de uma guerra. O que que acontece no bombardeio? Tá soltando um monte de coisa em cima de você ali, não é? No caso do listening, quando a gente pratica, você vai ser bombardeado com o conteúdo em inglês. Você vai ouvir muita coisa em inglês. E aí você pode ouvir por meio de filme, série, podcast, rádio. Quanto mais você conseguir ouvir, melhor isso vai repercutir na maneira com a qual você fala. E aí, você vai fazer o bombardeio para o reading também. Olha ali, como que a gente faz o bombardeio para o reading? É literalmente você pegar, aí pode ser um livro, pode ser um artigo, pode ser um PDF na internet, e você vai ler aquilo ali. Como que você vai ler aquilo ali? Você não vai simplesmente abrir e ficar lendo, ah, que legal. Não, você vai ler para poder ampliar o seu vocabulário, né? Lá dentro do UIC, eu não sei se você é aluno, mas dentro do UIC a gente tem aulas específicas só disso, né? Eu entro muito mais em detalhe ali com você, como que você vai fazer essa divisão da exposição guiada do reading e do listening ali em cada um. Mas aqui, considerando que você teria 30 dias para sua prova, eu ia cuidar muito bem disso, para que quando você estiver lendo, você encontre palavras novas e consiga listar essas palavras. Presta atenção aqui, ó, com contexto para que você consiga guardar o máximo possível. E aí, você vai fazer o resgate dessas palavras. Como que você vai fazer o resgate? É exatamente essa listagem das palavras aqui no contexto, mais revisão. Você tem que voltar e reler aquelas palavras, aquelas frases que você criou, que você anotou. Então, olha só, já coloquei duas coisas aqui para você. Uma, você vai associar o bombardeio do listening com o bombardeio do reading, que é você ler bastante, para você fazer o resgate dessas palavras novas que você vai encontrando e isso se incorporar ao seu vocabulário. Isso aqui é de extrema importância. Vamos partir para o nosso ponto 3 aqui. Até agora, eu já te falei, ó, só para a gente voltar aqui. O tópico 1 aqui é você entender que a fluência para o IELTS não é você entender tudo de inglês. A fluência para o IELTS é o fluxo, a fluidez ali da sua fala. Segundo tópico é, nesses 30 dias, você tem que trabalhar aqui a sua exposição guiada, para que você aumente a sua carga de exposição com o idioma. Pensa aqui comigo, você conhece alguém que consiga falar bem inglês, mas que não consiga entender? Você conhece alguém que consegue escrever bem inglês, mas que não consegue ler? Não conhece e nem nunca vai conhecer, porque não tem como isso acontecer. O terceiro tópico que eu vou colocar aqui para vocês é este daqui, ó, tópico 3. E esse aqui, Simon, eu dedicaria metade do meu tempo para ele. Treino de técnicas. Vou até colocar isso aqui na frente assim, ó. 50%. Simon, se eu tivesse só 30 dias, eu dedicaria 50% do meu tempo para o treino de técnicas. O que que é esse treino de técnicas? Falando ali especificamente do speaking, né? Que a gente está falando aqui da fluência do speaking, então eu focaria nisso aqui. A parte do speaking não é como a parte do listening e a parte do reading e nem como a parte do writing. Por quê? Em cada uma dessas partes, você está sozinho, por si só. Ali no listening e no reading, você está ouvindo o áudio, respondendo. Lá no reading, você está lendo o texto, respondendo. No writing, você está ali escrevendo a sua redação, mas é você com você. Quando a gente vai para o speaking, você está sentado na frente de um examinador. Então, aqui, você não tem aquele tempo para você pensar, remoer, alterar o que que você vai fazer. Ele te faz uma pergunta e você tem que falar na hora. Então, 50% do resultado que você vai ter ali, ó, depende das técnicas que você vai utilizar. Novamente, né? Se você já é aluno, essas técnicas têm todas lá dentro do UIC, você vê elas a fundo lá. Na parte do speaking, são 7 técnicas que você tem que aplicar, porque você está entregando conteúdo para o examinador. Então a gente tem que controlar isso com muito mais precisão. Vou te dar um exemplo aqui, porque não dá, obviamente, para entrar em todas as técnicas aqui com você, né? Até porque isso é um conteúdo que eu ensino lá dentro do programa. Vou te dar um exemplo aqui. Presta atenção. Na parte 2 do speaking, você vai receber ali uma questão com alguns tópicos para você poder falar, tá? Seu examinador vai lá te dar uma questão e aí vai vir lá a pergunta e embaixo vai vir um tópico 1, tópico 2, 3, 4. E aí você tem que falar sobre esses tópicos. Observação, você não precisa, ó, vou ter que colocar isso aqui, ó, não precisa falar sobre os 4, não é obrigatório. Por quê? Você vai reparar, se você já fez até simulado, você sabe disso, que lá vem assim, ó, vem a questão, a pergunta, e aí antes dos tópicos vem assim, ó, you should say.
You should say. O que é isso? Você deveria falar, e aí vem os tópicos. Não tá escrito assim, ó. You must say. Você deve dizer. Não tá escrito isso. Então, aqueles tópicos ali são para te guiar, para você não ficar perdido. Essa é a primeira coisa. Uma das técnicas mais importantes que existem aqui para você não ficar perdido aqui nessa hora é o que eu chamo de context technique. O que é a context technique? Se você não aplica essa técnica na hora da parte 2 do teste do speaking, as chances de você perder notas são gigantescas. Por quê? O seu examinador vai te dar aqui a questão, né, com os tópicos para você poder falar. E você tem 1 minuto para poder anotar ali tudo que você quer para se preparar. Quando esse 1 minuto acabar, seu examinador vai te dar 2 minutos para você falar, responder aquela questão ali. E aí você tem esse tempo para poder falar. Se você não usar essa técnica que eu vou te mostrar aqui agora, você corre um risco muito grande de cair em 2 erros. Primeiro erro, ser afobado. O que é afobado? Você já sai entregando a resposta assim, ó, de cara. Pá! E por que isso é um problema? Porque se você já entrega tudo ali, ó, vamos supor lá, pergunta fale sobre o seu filme favorito. Aí você pega e fala, o meu filme favorito é tal. Acabou já o seu assunto. Você vai falar o quê? Você tem 2 minutos para falar. E aí as chances são que quando chegar ali 1 minuto e 20, 1 minuto e 30, você vai começar aquele... e aí já era. Isso é hesitação. Lembra que eu falei da fluência? Isso é hesitação. Outra coisa que acontece com você quando você não apresenta esse contexto aqui, né? Que você pulou na questão, você já foi afobado. O seu examinador vai perceber isso. Ele vai falar assim: olha só, esse candidato tá tão desconfortável com o idioma ali que ele não consegue nem apresentar um contexto para a situação. Ele já pula direto na questão e não tem mais nada para falar. E aí você fica naquele silêncio absurdo. Como que você aplica essa context technique? De novo, lá dentro do IC a gente aprofunda muito nisso, mas aqui o que você vai fazer? Basicamente, antes de começar a responder, você vai criar um contexto para a sua resposta. Vamos supor que o seu filme favorito é Tempestade do Século. Já assistiu a esse filme? Excelente filme, história do Stephen King, inclusive. E aí você vai falar que seu filme favorito é esse. Você não vai virar para o seu examinador e falar assim, o meu filme favorito é Tempestade do Século. Você tem que criar um contexto ali, explicar para o seu examinador como que você chegou naquela resposta. Você vai falar assim, ó, eu sempre gostei de filmes de terror, e um dia, eu nem lembro quantos anos atrás, eu estava procurando um filme novo para assistir, e aí eu me deparei com um nome que nem fazia tanto sentido, mas eu decidi apostar naquele filme. E aí eu assisti e se tornou o melhor filme que eu já assisti. Esse filme é... Aí você começa a falar, entendeu? Isso aqui é extremamente importante para você. Mas esta é apenas uma das 7 técnicas que você tem que aplicar na hora do speaking. Preste atenção, que isso é importante. Por isso que eu falei que eu dedicaria aqui, ó, 50% do meu tempo para isso. Vamos lá para o último tópico. Isso aqui é um dos mais fortes para poder influenciar na sua fluência ali na hora do speaking. Preste atenção aqui. Antes de eu escrever o tópico aqui, ó, tópico 4. Antes de eu escrever esse tópico aqui, eu vou falar com você o seguinte: isso aqui que eu vou te falar agora é uma das coisas que vai mais afetar a sua fluência ali na hora da prova. Então, isso aqui é um conteúdo bem mais aprofundado, é um conteúdo de extremo valor para você que vai fazer o teste do IELTS. Então, queria te pedir, deixa o seu like aqui nesse vídeo, dá o like aí para mim. Isso aqui vai ajudar não só que você continue recebendo as minhas aulas e os meus vídeos, mas que esse vídeo chegue para outras pessoas também. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal aqui embaixo para não continuar perdendo. Vai lá, eu vou esperar. Foi? Clicou? Deu like? Então vamos embora. O que eu faria aqui se eu tivesse 30 dias só para focar na minha fluência para o IELTS seria o tópico 4 aqui, isso aqui, ó, shadowing. Simon, o que é shadowing? Vou te explicar agora, calma. Shadowing é uma técnica avançada de praticar o speaking. Eu não sei se você lembra, shadow, né? O que é shadow? Shadow, em inglês, é sombra, tá? Eu não sei se você lembra. Lembra que tinha um programa, passava na televisão, falava assim, o Sombra, a pessoa ficava seguindo o outro na rua, assim, fazendo tudo igualzinho? Então, é mais ou menos isso. Só que ao invés de ficar seguindo alguém na rua, você vai meio que seguir o que a pessoa está falando, para que você consiga pegar detalhes de pronúncia como ritmo, entonação, estresse, pronúncia. Isso tudo você consegue com o shadowing. Como que funciona isso e como que você faz? Você vai pegar uma fonte de áudio, ó, fonte de áudio, pode ser
podcast, um filme, uma série, uma rádio, qualquer coisa, mas você tem que conseguir pegar aquilo para você repetir várias vezes, tá? Não pode ser um negócio que passou ao vivo e você não vai ver nunca mais. Tem que estar gravado para você usar aquilo de novo. Fonte de áudio, vou colocar aqui, ó. Para reprodução, beleza? Aí o que que você vai fazer? Você vai selecionar um pedaço muito pequeno. Por exemplo, a pessoa foi lá e falou uma frase. E aí você vai ficar tocando aquela frase ali várias vezes e enquanto a frase está tocando, você vai falar junto com a frase. Obviamente que no início vai ser um desastre, que você não consegue nem pronunciar direito, você não consegue nem seguir o ritmo, nem seguir a entonação, a velocidade, nada. Mas o objetivo é que você se aproxime quase que de forma perfeita em cima daquilo que está sendo falado. Isso vai te ajudar a melhorar muito a sua pronúncia, a sua entonação, o seu estresse na hora de falar. Vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar uma frase bem simples aqui, ó. Olha isso aqui. Como que você lê isso aqui? Fala aí pra você, em voz alta. Como que você falou isso aí? Você foi lá e falou assim, I like it? Foi assim que você falou? Precisamos corrigir isso aí, né? Primeiro, que essa palavra aqui, ó, a gente nunca, 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 nunca na sua vida nem na sua morte você vai pronunciar esse E aqui. Ele não é pronunciado. Então não existe like. Não existe like. É like. Like. Como se você estivesse falando isso aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Como se você estivesse falando isso, ó. Like. Like. Entendeu? Treina aí. Like. Like. Beleza? Aí, o que que acontece? Você vai treinar cada uma ali. I like it. Só que você vai perceber que na hora lá do seu áudio, a pessoa vai estar falando provavelmente numa velocidade normal, com um tom normal, um estresse normal. Então ela vai estar falando como é na vida real. E essa frase aqui na vida real, ela é assim, ó. I like it. I like it. Às vezes, dependendo do sotaque, né, se for americana, nem o T você vai escutar ali no final. Você vai escutar I like it. I like it. E aí, vamos supor aqui, né, eu vou seguir o inglês que eu tenho, que é o britânico, e eu vou repetir algumas vezes, e aí você tenta repetir junto comigo. Esse é o exercício do shadowing. Vou repetir algumas vezes, você tenta falar em cima junto comigo, na mesma velocidade, para ver se você encaixa. Quando você perceber que, eu acho que eu tô falando perfeito ali, igualzinho. Aí você passa para uma outra frase e vai continuar treinando. Pronto? Presta atenção. I like it. 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 Conseguiu? Encaixou direitinho ali? Beleza. Pode partir pro próximo. Não encaixou, ainda não consegui. Então você vai fazer até conseguir. Porque esse que é o objetivo do shadowing, você chegar próximo daquilo ali e conseguir seguir igual. O shadowing, ele é muito forte. É uma técnica mais avançada, né? Por quê? Porque você já tem que saber a pronúncia de cada um aqui sozinho. Então, se você não souber, sugiro que você busque saber primeiro a pronúncia das palavras ali da frase. E aí sim você vai tentar reproduzir com a mesma entonação, estresse, velocidade, pronúncia, para que você consiga aprimorar a sua pronúncia na hora do teste do IELTS. E isso aqui aumenta a sua fluidez, porque você vai conseguir pronunciar as frases com mais naturalidade. O shadowing, ele melhora a sua naturalidade da fala, tá? Então é isso que ele faz com você. Ele vai aprimorar, trabalhar ali, ó, refinar a sua naturalidade da fala. Beleza? E aí, gostou da nossa aula aqui? Me conta aqui embaixo nos comentários quando é que é o seu teste do IELTS. E se você vai fazer o seu teste do IELTS, está com prazo curto, é 30 dias, 40 dias, e quer o meu direcionamento da minha equipe para poder te ajudar, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você poder falar com a minha equipe no WhatsApp. Se você está precisando fazer sua preparação com urgência, use esse link que eu vou deixar ali. Vou aproveitar e deixar para você linkado aqui em cima uma aula onde eu te falo como que funciona o teste do IELTS, para você poder ir lá e assistir, beleza? Vai lá, assiste esse vídeo aí e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau, tchau!